Eu tenho duas formas de calcular a curvatura. A curvatura, a gente chama de capa, né? Um K de T, é o módulo de R' de T vetorial R duas linhas de T dividido pelo módulo do R' de T ao cubo. Eu tenho que achar o R', encontrar o R duas linhas, fazer o produto vetorial, calcular o módulo e dividir por isso ainda. Então, um trabalhinho dá. Aí o autor diz o seguinte, olha só, se a tua curva... Então, ele diz, né, o teorema 10 é esse aqui, tá? Esse aqui é o teorema 10. Aí ele diz o seguinte, use o teorema 10 para mostrar que a curvatura de uma curva plana, ou seja, do R2, isso aqui é no caso geral, então isso aqui tu pode usar tanto para o R2 ou R3. A gente não vai ficar aqui calculando curvatura de curva no R4, tá? Então, se a curva for do R2, mostre que aquela fórmula de cima, então mostre que essa fórmula aqui se transforma nessa daqui. Bom, onde x ponto é x' de t, y ponto, opa, é aquela notação da física, né? Eles usam um ponto para indicar a derivada em t, y' de t, e claro, né? O x dois pontos é a derivada segunda, ele está aqui, né? Onde os pontos indicam as derivadas. Então, é x duas linhas de t. E assim por diante. Y dois pontos, o y duas linhas de t. Então, vamos lá. Tá, então, uma curva plana pode ser escrita, né? Como sendo y igual a f de x, né? Isso é uma curva plana, y igual a f de x. Tá, mas Antônio, eu tenho que usar notação vetorial, porque a curvatura é usando vetores. Ah, tudo bem. Então, se x for, né? Se o x for parâmetro, se x for parâmetro, temos x igual a x e y igual a f de x, que não deixa de ser o meu y. Como assim, então? Ora, temos... O que que eu quero fazer com isso? Que mostrar que esse produto vetorial eu vou chegar nisso daqui, ó, no fim das contas. Né? Eu posso escrever o meu r de x assim, ó. Eu poderia escrever r de x igual x e f de x, por exemplo. Ah, mas aí ele diz, Antônio, ó, que x é f de t e y é g de t. Tu não vai usar o x como parâmetro, tu vai usar o t como parâmetro. Ah, beleza, então aí tu troca. Se o x não é parâmetro, o x depende de t, então é r de t igual a x de t, e o y depende de t. Aí o f de x é y, ó, só que não vai depender de x, vai depender de t. Não tem problema. Tá aqui então a minha curva. Uma curva do R2, observe, e é uma curva plana. Aí o que que acontece? Agora eu vou calcular o R', vou calcular o R duas linhas, só que usando aquela notação. Quem vai ser o R' de t? Eu vou derivar x ponto, só não vou botar que depende de t, e y ponto. E o R duas linhas? X dois pontos, y dois pontos. E vou calcular agora esse produto vetorial aqui, ó. Ah, Antônio, mas produto vetorial, pelo que eu aprendi em geometria analítica, em álgebra, é no R3. Não tem problema. Ah, tu disse que z é igual a zero, a terceira coordenada é zero. Então, R' vetorial R duas linhas, tá? Então, tu já poderia partir direto daqui que ele já disse, ó, que o x depende de t e o y depende de t. Essa parte aqui que eu falei, usando o x como parâmetro, nesse caso não é útil para gente. Então, R' vetorial R duas linhas é um determinante, e JK, R', X ponto, Y ponto, não tem Z, zero. Opa, aqui é Y ponto. Zero, agora sim. X dois pontos, Y dois pontos e zero. E aí calculo esse determinante, eu vou obter R' vetorial R duas linhas, isso vai me dar, opa, isso é um vetor, né? Zero,
Vai dar 0, 0 em a direção K só. 0, depois 0. Agora na direção J, 0, 0. E a direção K, então, eu vou obter x ponto y 2 pontos menos y ponto x 2 pontos, que é o que ele deu lá, ó, na fórmula já, ó. X ponto, y 2 pontos, y ponto, x 2 pontos. Tá, então eu vou pegar o módulo disso. O módulo do R' vetorial R duas linhas é igual ao módulo disso aqui, né? Ah, como é que eu escrevo, né? Na verdade. Ah, o módulo é 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais... É aqui que eu chamo a atenção. Ó, x ponto, y 2 pontos, menos y ponto, x 2 pontos ao quadrado. Então, isso aqui vai me dar que R' vetorial R duas linhas é a raiz quadrada de x ponto y 2 pontos menos y ponto x 2 pontos ao quadrado. A vontade é chegar e cancelar, mas pode ser que isso aqui seja negativo, por exemplo. Então, eu não posso ter uma raiz quadrada negativa, né? Então, na verdade, isso aqui é módulo de x ponto y 2 pontos menos y ponto x 2 pontos módulo. Então, já achamos a parte de cima. Falta a parte de baixo, que é o módulo do R'. E o módulo do R' é a raiz quadrada de x ponto ao quadrado, porque o R' é isso, né? Mais y ponto ao quadrado, que é isso aqui, ó, que é aquela... Deixa eu voltar ali embaixo. É o que está aqui, ó, ele só vai tirar o parênteses. Então, eu só vou escrever isso aí como sendo raiz quadrada de x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado. Não tem como cancelar, portanto, de K de t igual a módulo do R' vetorial R duas linhas dividido pelo módulo do R' ao cubo, isso vai ficar aquele módulo x ponto y 2 pontos menos y ponto x 2 pontos, que é a derivada segunda, dividido pela raiz quadrada ao cubo, elevado a 3 meios, ou elevado ao cubo. Aí isso aqui, então, é módulo de x ponto y 2 pontos, menos y ponto x 2 pontos, sobre x ponto ao quadrado, mais y ponto ao quadrado, elevado a 3 meios. O que que acontece? Ah, se a curva é do R2, não é do R3, essa fórmula aqui é muito mais rápida de ser calculada, o que ele faz nos exercícios seguintes,